É um motivo de grande alegria poder receber aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. E eu sei que há outros que têm voltado, retornado. E nós, durante esses 2 meses, temos tido o objetivo de, através dessa série, mostrar um pouco de como a Igreja Batista da Borda do Campo, ela caminha. Quais são suas ênfases, quais são os seus princípios e valores. E temos procurado fazer isso semana após semana, domingo após domingo. Cada domingo estamos falando a respeito de um valor, de um princípio, para que vocês todos conheçam a maneira como a Borda do Campo, como a Igreja Batista da Borda do Campo, tem a sua visão, tem os seus valores e os seus princípios e como é que ela vive no dia a dia. E cada domingo, evidentemente, vocês estão ouvindo algo novo. E hoje não será diferente. Vocês também vão observar um outro valor, um outro princípio que a Borda persegue. Ela caminha buscando desenvolver estas verdades e vivenciar estas verdades. Hoje, de maneira específica e objetiva, nós vamos falar a respeito da liderança da igreja. Provavelmente alguns de vocês já têm ouvido a respeito desse assunto e será mais uma oportunidade para você refletir e reexaminar todas essas verdades. Mas você que tem chegado, tem começado a frequentar a Borda, é uma maneira também de você se aproximar mais da igreja e conhecê-la um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar a respeito dessa liderança, essa equipe de líderes que estão servindo a igreja. É importante que você examine e reexamine e observe tudo aquilo que acontece aqui no dia a dia. Sem dúvida, será através dos relacionamentos que você poderá perceber e detectar como tudo isso acontece na Igreja Batista da Borda. Se você simplesmente ficar limitado a frequentar um culto, entrar na reunião, sair da reunião, voltar no domingo seguinte, evidentemente pouco você vai poder conhecer. Nós temos uma classe chamada Vivendo a Igreja, onde você vai conhecer todo o funcionamento da Borda. Essa classe também se realiza todo semestre e ela será certamente no semestre que vem, vocês poderão fazer parte. Será um lugar onde vocês podem fazer perguntas e questionar um pouquinho mais. Eu vou tentar aqui, com 30 minutos, expor para vocês um pouquinho da visão que nós temos a respeito da liderança, e depois eu vou deixar os presbíteros junto comigo aqui, por isso vocês estão vendo essas 5 cadeiras, e nós vamos responder algumas perguntas comuns que as pessoas têm. E uma das perguntas sempre é aquela que eu começo falando desse assunto: quem é o pastor desta igreja? Essa é uma pergunta muito comum. Eu conheci uma pessoa que esteve conosco algumas vezes. Então, ela veio uma semana, depois pulou, veio a outra, um mês, o segundo mês, e aí ela não aguentou mais, e ela me parou no caminho aí e falou: escuta, você pode dizer para mim quem é o pastor dessa igreja? Por quê? Porque ela entra aqui um domingo, ela vai acompanhar um líder do louvor. Na semana que vem já é outro. O pregador também vai revezando. Há várias pessoas cuidando da recepção. Essas equipes mudam também. E ela começa a procurar aquele ícone. E eu espero que ela nunca encontre. Porque a segurança das ovelhas só é uma realidade quando ela enxerga a pessoa de Jesus Cristo à frente da igreja. E quando o homem aparece, ela vai se perder. É falsa segurança. Então, quem é o pastor, o supremo pastor dessa igreja?
nós afirmamos que é Jesus Cristo. Agora, como que essa igreja é liderada, pastoreada, ela é cuidada? Aí então vocês podem dizer o que vocês vão observar agora nessas fotografias. Esta equipe, este colegiado, se reúne, ora regularmente, todas as semanas, estuda todas as questões envolvidas com a igreja e está atenta a todas as coisas que devem acontecer no rebanho. Há falhas? Há. Mas não é uma equipe, não é um grupo, mas mesmo assim há falhas. Vocês vão ouvir hoje o Heraldo falar que nós queremos colocar mais cadeiras aqui, para que a equipe de pastores, de presbíteros, seja maior, porque o rebanho cresce, ele se multiplica. Então, gravem esta afirmação que nós cremos ser uma afirmação bíblica. Hoje de manhã ainda conversei com algumas pessoas após terminar a exposição do assunto, e é evidente que vocês têm visto muitas coisas aí fora, entre igrejas, muitas práticas. E vêm com perguntas. E a minha pergunta para essas pessoas sempre tem sido essa: em que lugar no Novo Testamento nós podemos fundamentar tal prática? E vocês já acompanharam a primeira apresentação aqui, que nós sinalizamos que a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso parâmetro. Então nós temos que encontrar nas Escrituras as bases, os fundamentos para tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós escrevemos que a igreja cristã deve ser liderada por um colegiado de presbíteros submissos a Jesus, é porque cremos que isso está registrado e deixado para que nós persigamos esta verdade. Aí você vai dizer: não, Renato, mas isso aqui é impossível. Eu conheço os homens, o coração dos homens como são as pessoas. É verdade. Humanamente falando, esta verdade é impossível de acontecer. Mas quando estes homens, qualificados biblicamente, vazios de si mesmos, e deixando brotar e transbordar do Espírito de Deus, estes homens desaparecem, e a pessoa de Jesus, a autoridade de Jesus, flui. É sobrenatural, homem nenhum faz isso, organização nenhuma tem capacidade de realizar estas coisas, igreja nenhuma pode aplicar essa verdade, a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, esta verdade, como todas as outras que nós temos apresentado, são verdades espirituais e só podem ser vivenciadas espiritualmente e sobrenaturalmente. Mas como que isso pode acontecer? Onde estão as bases de que a liderança da igreja ela deve ser masculino e plural? Então, uma pessoa veio me perguntar hoje: mas tem pastoras, tem mulheres cuidando e pastoreando? Eu sei que tem, mas a pergunta que eu voltei é: onde está na Escritura registrada essa verdade? Onde nós podemos basear tal atuação, tal verdade? Se nós acharmos, nós vamos lançar mão dela, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos apresentado que são homens, masculino e plural, que receberam a incumbência de pastorear a igreja do Senhor. Então, responda assim: o supremo pastor da borda é Jesus. E temos uma equipe, um colegiado de pastores, que são chamados presbíteros, que significa os mais velhos e experientes, aqueles que pastoreiam e cuidam do rebanho. Hoje, nós temos 5 presbíteros reconhecidos pela igreja e temos uma equipe muito grande, a nomenclatura usada na Escritura, diáconos.
mas são líderes de ministérios que estão nos auxiliando na condução de todo esse rebanho, que você vai poder conhecer com um pouco mais de detalhe. Mas como que esta verdade pode ser perseguida e vivenciada numa igreja cristã? Há 3 fatores que vão viabilizar uma liderança colegiada. Sem esses fatores, nós não vamos poder experimentar um colegiado de pastores ou uma equipe de líderes que exercem o pastoreio da igreja. O primeiro deles são os dons espirituais. O Senhor é quem vai capacitar estes guias espirituais. Eles precisam ser capacitados espiritualmente para exercer tal função. Depois nós precisamos enxergar e perceber no desenvolvimento da igreja que há funções diferentes. O Senhor estabeleceu uma estrutura para que a igreja fosse equilibrada e funcionasse de forma que o rebanho viesse a crescer, amadurecer e ser desenvolvido. E também a exigência de que as motivações sejam motivações espirituais. Se não tivermos motivações espirituais, nós não poderemos experimentar um colegiado harmonioso, um colegiado que exerça o seu papel na igreja cristã. Então, nós perseguimos essas verdades. Deixa eu mencionar para vocês os textos em que nós vamos poder observar essas 3 verdades que eu apresentei. Primeiramente, a concessão de dons, que eu chamo de dons básicos, que você vai encontrar ali em Efésios capítulo 4. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos estudado, entendido que são 4 dons básicos. Os apóstolos que exerceram de maneira específica e única o seu papel no primeiro século, quando sustentaram toda a base da doutrina apostólica, a doutrina da igreja. E hoje os apóstolos são aqueles que vão à frente, que trabalham na manutenção da visão e jamais, evidentemente, com aquele papel que os apóstolos de Jesus tiveram ali no primeiro século. Os profetas, os evangelistas e os pastores mestres compõem este grupo de dons básicos. Então, você vai olhar aqui na igreja os 5 presbíteros e mais alguns líderes de ministério, você vai poder conhecer cada um deles e verificar que o Senhor tem concedido dons específicos a cada um deles. Você vai observar na sua maneira de ensinar, na sua maneira de falar, na sua maneira de servir e de exercer o ministério. Os pastores mestres são aqueles que ensinam, pastoreiam, mas os demais também fazem, cada um conforme o seu dom. Não é a única relação e lista de dons. Você sabe que em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, há duas vastas listas de dons espirituais. Mas observe um pouquinho comigo esses dons que complementam o exercício de cada cristão na vida da igreja. Temos diferentes dons. Então, você jamais espere que o Luiz seja como o Renato, ou que o Átila seja como o Eduardo, e assim por diante. Cada um é capacitado especificamente com dons pelo Senhor, porque Ele sabe e conhece a igreja. E são diferentes dons. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E ele continua, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou se o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade.
o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E há outros dons que complementam essas listas. E você vai detectar que num colegiado de pastores, de presbíteros, sempre haverá aqueles que terão o dom da presidência, que trabalham em conduzir o grupo, em trabalhar com o grupo para encontrar as decisões que estejam refletindo o cabeça que é Jesus Cristo. Então, é o Senhor quem vai capacitar com esses dons, o Senhor que vai incluir essas pessoas na equipe de presbíteros. E necessariamente não precisa ser um único que exerça essa função, há outros que podem ser capacitados também para exercer a presidência num grupo ministerial. E isso repercute nos demais ministérios da igreja. Você sabe que nós temos uma pessoa que coordena, que preside todo o ministério infantil. Se você descer lá embaixo agora, você vai ver uma pessoa fazendo esse papel com 40, 50 pessoas que participam do ministério infantil. Da mesma forma, com os adolescentes, com os jovens, o ministério com as mulheres, o ministério com os homens e assim por diante. As funções precisam ser consideradas para que você entenda como a igreja deve funcionar. Primeiramente, os dons. E eu quero afirmar aqui mais uma vez que um único homem não tem todos os dons. As igrejas têm caminhado nessa direção. E isso é quase que a maior parte delas aceitam isso, aprovam isso e buscam isso. Uma pessoa diz para todo o rebanho para onde ele vai, quais são as decisões, quais são as ênfases da igreja, e nós não cremos nesta prática. Por isso nós cremos que o ministério deva ser colegiado, e é no colegiado dos pastores que nós vamos encontrar e discernir a mente de Cristo. E a nossa expectativa é que todos, com isso, possam perceber Jesus conduzindo o rebanho, e não A, B ou C fazendo a condução do rebanho. Como eu disse, é sobrenatural. Mas veja as funções como foram sendo estabelecidas no desenvolvimento da igreja. Primeiramente, Jesus Cristo. Não poderia ser diferente, porque ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra angular, tudo está sobre ele, ele é a autoridade máxima na igreja, e nós precisamos perceber isso. E você tem um papel importante. Quando você perceber que é o homem que está manipulando o rebanho, você precisa exortá-lo, você precisa confrontá-lo, porque isso pode acontecer. Veja o que diz a Escritura. Jesus Cristo é o supremo pastor, a pedra angular, para quem Deus outorgou toda a autoridade e poder, constituindo o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. Então, meus irmãos, Jesus Cristo precisa ser, sim, a autoridade máxima no nosso meio. Nós não podemos aceitar qualquer outra autoridade humana ou de outra procedência que não seja Jesus Cristo. É sobre ele, e tendo-o como autoridade máxima, o cabeça da igreja, é que nós temos que caminhar como Igreja Batista da Borda. Depois os apóstolos foram aqueles recrutados, preparados e treinados, sobre os quais toda a doutrina cristã foi estabelecida. Por isso somos igreja apostólica também. Não somos igreja apostólica romana, mas somos apostólicos, porque estamos baseados na doutrina dos apóstolos. Veja o texto bíblico. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular.
no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Na sequência e no desenvolvimento da igreja, os apóstolos foram criando e estabelecendo, Paulo em especial, novas igrejas, saindo em diversas direções, e depois Paulo deixa a Timóteo, Tito, e já no início, nas primeiras igrejas ali no livro de Atos, você vai ver Paulo constituindo estes presbíteros. Então essa palavra não pode ser estranha para nós, porque é uma palavra do Novo Testamento. São as pessoas de maior experiência e mais velhas. Elas são separadas para cumprir um papel que é pastorear o rebanho em equipe. Veja o texto comigo. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Observem que é plural, que é masculino. E veja as recomendações que Paulo faz aos presbíteros. Cuidem de vocês mesmos. Primeiramente, a equipe de presbíteros, ela é responsável para pastorear o próprio grupo, de cuidar dos colegas, de ajudar, de exortar, de ensinar, de aprendermos juntos. Ninguém é intocável. Nós precisamos do cuidado de uns dos outros. Então você olha, bom, os presbíteros são mais velhos, os presbíteros já têm longa experiência, eles podem andar sós. Engano muito grande. Nós precisamos estar debaixo de cuidado. E é muito claro a recomendação de Paulo. Precisamos ser exortados, precisamos ser realinhados em algumas posições, na maneira de falar, na maneira de se expressar, como conduzir uma determinada ação ou ministério ou serviço. Não somos super-homens, erramos e temos que acertar os nossos erros, corrigir as nossas atitudes. Isso é resultado já de pastoreio dentro da equipe do colegiado. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Estes exercem o pastoreio, essa equipe de presbítero masculino e plural. E na equipe, nesse conjunto de homens, que devem se esvaziar de si mesmos e deixar-se encher do Espírito Santo para exercer este ministério a qual o Espírito Santo os separou. É obra de Deus. E a igreja tem a função, sim, de reconhecê-los. E se você for estudando a evolução da história da igreja ali em livro de Atos e nas cartas, você vai perceber como isso ocorre. Paulo ainda fala que a razão de tê-lo deixado, falando a Tito, deixado em Creta, foi para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada igreja, como eu o instruí. Então, o que os presbíteros precisam fazer? Organizar a igreja. Trabalhar e servir, se dedicar para que tudo funcione bem, para que o rebanho caminhe bem. E aí ele deixa então Tito para que estabelecesse esses presbíteros, para que organizassem a igreja e pastoreassem a igreja do Senhor. Há muitas coisas que acontecem. Vocês vão observar um pouquinho que nós vamos mencionar aqui, do que ocorre aqui durante a semana, e para que você tenha uma noção de como esses presbíteros devem atuar durante todo o tempo. Dentro dessa estrutura funcional, você vai identificar os diáconos. Com o crescimento da igreja, a expansão da igreja, foi necessário incluir
outras pessoas apoiando e auxiliando o ministério dos presbíteros. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Hoje, quando você olha para a Igreja Batista da Borda, você não encontra essa nomenclatura, diáconos ou diaconal, porque nós chamamos esses cooperadores de líderes de ministérios. E nós temos mais de 30 pessoas exercendo essa função, essas funções nos diversos ministérios, que os presbíteros não teriam condições de realizar. Só para que você saiba, os presbíteros estando aqui, eu vou apresentar cada um deles. Você vai verificar que alguns se dedicam integralmente ao exercício do ministério, outros parcialmente. Então, nosso sonho e desejo é que a gente cresça tanto naqueles que se dedicam integralmente, como aqueles que também se dedicam parcialmente no ministério. Mas vamos ver as motivações. A colegiado, a equipe de pastores não vai funcionar, não vai se submeter a Jesus, se não estiver debaixo dos dons espirituais, das funções estabelecidas pelo Senhor no Novo Testamento e com as motivações corretas. Observem as motivações. Pedro, escrevendo aos presbíteros, ele diz: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser reveladas. Veja só o que ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. Então, a função, o papel dos presbíteros é pastorear o rebanho, é organizar a igreja, verificar que tudo funcione bem, caminhe em ordem, em harmonia. Mas veja o tipo de motivação que é necessário que eles tenham para que esse colegiado funcione. Pastoreiem o rebanho, não por constrangimento, mas espontaneamente. Essa é a primeira exigência no campo motivacional. Ninguém pode estar fazendo constrangido, como uma imposição, contrariado. Vem, faz o serviço, mas reclama. Reclama de todas as coisas. Não está satisfeito com nada, é um peso. Eu tenho que fazer. Não pode ser dessa maneira. A Bíblia é clara em dizer: isso tem que ser feito livremente, sem nenhum constrangimento. Diz a palavra espontaneamente. Ele ouve a convocação do Espírito Santo. E você percebe isso na vida dos presbíteros. Abra os olhos e os ouvidos e observem os presbíteros. Se houver um presbítero no nosso meio que esteja exercendo o serviço contrariado, obrigado, arrastando peso, ele não pode estar pastoreando a igreja do Senhor. Ele não está com a motivação correta. Veja o que ele diz mais. Como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aquela ideia, que vantagem eu vou ter, que posição eu ganho. Por isso que nós evitamos usar nos nossos nomes a palavra pastor, que é um dom, que dê qualquer destaque a mais no seio do rebanho. Pelo contrário, o pastor é o que mais deve servir. E nós pedimos que nos chame pelo nome: Renato, Luiz, Heraldo, Átila, Eduardo. O identificar que você precisa fazer é que cada um desses homens sejam homens que servem sem buscar interesses pessoais. Olha, observe a sórdida da ganância, na busca de dinheiro, de vantagens, de poder, de destaque.
Se você perceber isso, não siga essas pessoas. Eles não podem estar à frente do rebanho. Eles têm que estar de boa vontade, coração alegre, com total disponibilidade para aquilo que o Senhor os chamou e os preparou. E por último, veja só que nível de exigência vai subindo. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Faz o que eu faço. Não posso falar e não fazer. Ah, você vai dizer, não, aí é impossível. Aí eu vou dizer para você que é impossível mesmo. Mas a maneira disso acontecer, gente, é você morrer para você mesmo, esvaziar-se de si e deixar fluir o Espírito de Deus na sua vida. Aí você faz. Aí acontece. Aí as pessoas vão olhar para a equipe dos presbíteros e vão enxergar Jesus. Essas pessoas vão ter contato com as equipes de ministério e vão sentir a paz de Jesus no seu coração. Elas vão entrar naquela porta, ser recebida pelas diversas equipes que estão ali atendendo e vão enxergar Jesus, porque vão ver pessoas vazias de si e dispostas a servir, a se dedicar. Elas vão conversar com os pastores, com os presbíteros e vão contemplar a pessoa de Jesus. Isso só é possível acontecer pelo transbordar do Espírito de Deus nessas vidas. Não há outra maneira. A instituição, a igreja não pode fazer essas coisas humanamente. Elas não vão ocorrer. Então, quando você ouve um convite do Ministério de Intercessão para orar pela liderança, é que nós precisamos estar debaixo de oração mesmo, para que o nosso homem interior não flua como um vulcão em erupção, como vocês estão acompanhando lá no Chile, mas que vocês identifiquem a pessoa de Jesus, andando no nosso meio, caminhando conosco, almoçando conosco, passeando conosco. Vocês vão sentir a presença de Jesus Cristo. É isso que a igreja da Borda persegue como liderança. Dons, funções e motivações. Mas eu sei que todos nós temos muitas perguntas. Eu separei 4 perguntas. Quem pode ser presbítero? Como se escolhem os presbíteros? Como funciona o presbitério? Quem manda no presbitério? E tem outras perguntas. Eu sei que num momento como esse, tão curto, não é suficiente para responder todas as perguntas. Mas eu vou convidar agora os presbíteros que subam aqui, sentem aqui comigo nessas cadeiras, e nós vamos tratar, compartilhar um pouquinho a respeito dessas questões, dessas perguntas, porque numa exposição, eu já vou dizer, um homem só não é capaz de expor todas as coisas e todos os aspectos. Por isso que eu estou chamando os presbíteros que venham aqui e não percam tempo, porque senão nós não vamos ter tempo de responder essas perguntas. Elas são rápidas e exigem complementação sobre tudo aquilo que eu tenho falado. São 4 perguntas e talvez cada um deles ali tenham algumas complementações a respeito desses assuntos aqui, que nós temos vivenciado juntos, mas é importante que vocês ouçam, principalmente vocês que estão chegando na borda, vocês que nos acompanham à distância tenham também a oportunidade de falar a respeito dessas questões. Eles são interrogados e questionados também sobre muitas dessas coisas. E eles podem lembrar algumas delas e nos ajudar no esclarecimento dessas questões. Então, qualquer um de vocês podem começar. Que responsabilidade, né? Ouvindo a pregação, a gente vê realmente como é uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, como isso, por outro lado, como é sobrenatural, como Deus opera, como a gente depende dEle. Isso é o melhor que a gente pode ter como igreja, viver na dependência dEle. Quem pode ser presbítero? 1 Timóteo 3, Tito 1,
nós temos a questão de que aquela pessoa precisa primeiro desejar, aspirar, não pode ser imposta, como o Renato já falou aqui. Segundo, ela precisa estar dentro das qualificações bíblicas que você enxerga ali no texto bíblico, ou seja, tem desde a questão da sua vida familiar, dos testemunhos dos de fora, então tem uma série de qualificações ali, e que a gente precisa destacar que tanto aspirar, desejar, você olhar para esse desafio e você fala assim, puxa, como deve ser, como ser isso? E aí o Espírito Santo vem e fala com essa pessoa, e convence essa pessoa, e também a qualificação também, que é colocada ali, as qualificações, também é o próprio Espírito Santo que vem e move, faz e capacita essa pessoa a estar exercendo isso, a estar vivendo isso. Então, o mais bonito de tudo isso é a dependência do Espírito. Ele move, ele faz, ele produz isso na vida dessa pessoa. Só lembrando, a cada 2 anos nós apresentamos novas pessoas, desde que haja essa aspiração que o Eduardo falou, para que venha a compor, junto com os presbíteros, novos presbíteros venham compor essa liderança. E eles são submetidos à igreja, vocês passam por um processo de estudo de todas aquelas qualificações bíblicas, e depois, num processo aí de 30 dias, mais ou menos, vocês vão receber folhas em que preenchem sobre as qualificações, se existem ou não na vida daquelas pessoas que estão se apresentando, e nós, os mais antigos, somos avaliados também se estamos exercendo esse papel conforme a Escritura diz dentro daquelas qualificações. Então, a igreja fica em oração e todos nós somos apresentados. Eu falei de manhã que somos Igreja Batista da Borda do Campo, mas o nosso sistema de governo é presbiteral. Então, a igreja reconhece os homens separados pelo Espírito Santo, e esses homens é que conduzem o rebanho e encaminham, organizam toda a igreja no seu funcionamento. Vai lá. Bom, a segunda, como se escolhem os presbíteros? É preciso deixar claro que não se trata de um processo democrático. Isto quer dizer que é uma eleição, que há candidatos que se apresentam e apresentam as suas plataformas e fazem propaganda, boca de urna ou coisa parecida. Não é dessa forma. Então, há um reconhecimento. Então, lembre-se daqueles passos. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa ter as qualificações, e depois é preciso que haja um reconhecimento. Lembrando que somos 5, e se no momento adequado, se eu olho, por exemplo, lá para o Rubens, e coloco entre nós aqui, bom, o Espírito Santo tem me incomodado e o Rubens deve ser presbítero. Se houver um consenso entre nós, então vamos adiante. Então, dessa forma, é apresentado. E depois há todo um processo de reconhecimento na igreja, de avaliação. Lembrando que, nesse tempo, nós também que já estamos aqui, seremos avaliados, e depois a comunidade vai avaliar esses que estão sendo apresentados. Ok. Terceira questão é como funciona esse presbitério, né? Como é que esse corpo ele é movido? Então, nós nos reunimos normalmente às 15 horas das quartas-feiras, temos pelo menos até às 18 horas essa reunião com muita oração antes, dobramos o joelho para orar pelo rebanho, por cada um de nós, pelos familiares e pelas necessidades da igreja, e nos tratamos dos problemas correntes da igreja e, obviamente, né, nós tratamos de questões teológicas, como é que a gente vai fazer a caminhada com o rebanho. Isso é muito importante, sabendo que, por isso que, como o Renato falou, o Kleber fala toda hora aqui, os ministros do louvor falam, olha, esse grupo precisa de oração para que a gente possa se manter firmes nos propósitos do Senhor e, obviamente, nós estamos debaixo do Senhor, mas também estamos submissos uns aos outros. Nós não temos alguém que seja um exponente, que seja um ícone, como o Renato falou de manhã, mas aqui a gente se submete um ao outro.
E é isso que é bonito na igreja do Senhor, né? As pessoas se submetem aos outros debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu falei de manhã. Olhem para a minha esquerda aqui. Vocês não veem cadeiras aqui, mas nós vemos muitas cadeiras. Do lado direito também. Nós queremos ampliar essa base. Então, orem. Pedido de oração é para que você ore, para que o Senhor levante em nosso meio mais homens preparados teologicamente para serem presbíteros nessa igreja. Amém. Amém, amados? Amém. E lembrando também que nas nossas decisões também não funciona esse processo democrático. Nós não fazemos uma votação sobre alguma decisão importante. Então, tomando esse exemplo aí do Rubens. Bom, o Rubens deve ser presbítero. Nós vamos votar. Não, se houver alguém que esteja contrário, então nós vamos orar, nós vamos ponderar. Então, trabalhamos dessa forma, e não com a maioria decide e pronto. Verdade, é bom enfatizar que nós não temos decisão por maioria. Quando um dos presbíteros enxerga que não devemos avançar, a gente para o processo, continua orando, e nós continuamos conversando, estudando o assunto, as questões, para que cheguemos ao consenso, a essa harmonia. Senão nós não avançamos, nós paramos os processos. Bom, quem manda no presbitério, parece que está claro aqui quem é que manda, não é? Se você diz que é Jesus, acertou. Nesses 30 anos que eu sirvo a Deus, nunca tive a oportunidade de viver essa dimensão de relacionamento de liderança. Já trabalhei em outros ditos colegiados, mas sempre havia o pastor sênior e os outros, ou então o pastor titular e os reservas. Você já viu isso em algum lugar? E aqui essa harmonia da unção, do ministério que repousa sobre cada um, traz respeito, traz amor, traz unanimidade, traz a busca desse sentido de submeter-se um ao outro, de não colocar a sua opinião como a mais importante ou a sua solução, mas sempre pensamos na nossa solução, o que é melhor para a igreja e principalmente o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Isso para mim foi uma grande libertação como pastor, como líder espiritual, e andar aqui na borda, não com a força dos diplomas que eu tenho, nem dos anos de igreja e tal, não, me respeite que eu sou pastor, né? Mas ser reconhecido no meio do povo por essa separação que o Espírito Santo faz é maravilhoso. E ser avaliado pela igreja, e não só por vocês, mas pelos meus irmãos, é um grande privilégio. É duro como pessoa, como homem, se submeter a esse tipo de processo, mas nós entendemos que é o que Deus deseja, como Cristo faria, então, dessa forma, fica bem mais fácil depender de Deus, né? Amém. Quero frisar que nesse sistema é mais difícil tomar decisão. Quando há um só responsável, as decisões são mais rápidas, mais fáceis de serem tomadas, porque um toma a decisão e pronto. Mas quando há um colegiado, muitas vezes o processo é mais demorado, mas por outro lado, o processo também se torna mais seguro. Uhum. As responsabilidades também, elas têm um trânsito no presbitério. Atualmente, eu exerço esse papel de ser presidente do presbitério, mas agora vamos ter, em breve, até novembro, uma revisão e avaliação de todos os processos, e eu tenho uma expectativa muito grande que outro vai presidir o presbitério, porque já estou completando aí 2 períodos na frente do presbitério.
Vou continuar sentado junto com os irmãos, servindo, exercendo os dons, mas outra pessoa pode exercer a presidência no presbitério conforme os dons, com diligência, com dedicação, para que a igreja funcione bem e que realmente exista o pastoreio. Então, já vamos estar orando por esse processo até o final do ano, novos ministros, novos presbíteros, toda essa revisão que a gente deve fazer até novembro, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer também é que nós somos em 5, mas nós somos um grupo de 12 homens, né, que são líderes e cabeças de ministérios, que caminham com a gente já há algum tempo, e a gente, nessa reunião da quarta-feira, a gente se prolonga das 18 até as 20 horas. Então, obviamente, que ali nesse meio a gente busca sabedoria, e a gente troca e a gente recebe, e é uma bênção poder caminhar dessa forma. Só quero lembrar, porque nós vamos terminar, eu vou chamar o Kleber, que é um dos nossos líderes de ministério. Cadê o Kleber? Ele coordena todo o ministério de louvor. São várias equipes que nós temos, se eu não estiver enganado, 4 ou 5. E cada uma delas tem o seu líder do grupo. E o Kleber coordena essa parte musical, essa parte de louvor. Como é que uma pessoa chega ao presbitério? É um processo de dedicação e serviço. Ninguém é colocado no presbitério, vamos ver se ele serve. Não, ninguém indica uma pessoa para ver o que vai acontecer. Essa pessoa, com naturalidade, com a dedicação, ele já vem servindo anos na vida da igreja, exercendo os seus ministérios. Aí chega num determinado momento, a igreja olha para ele e diz, esse é um homem separado por Deus, ele tem que estar à frente do rebanho, e o reconhece como presbítero. Por isso que todos nós, homens, temos que estar nos dedicando ao serviço. As mulheres também, porque elas têm suas funções, elas têm os seus dons. De maneira nenhuma significa que os homens têm uma proeminência ou são mais importantes do que as mulheres. Elas servem, elas têm dons espirituais, têm complementado o exercício ministerial. Mas para exercer a liderança da igreja, lembrem-se, é masculino e é plural. E os homens têm que estar se preparando para servir, se dedicando, porque amanhã, certamente, né, Heraldo, nós não estaremos aqui, Luiz, os mais jovens aqui talvez ainda caminhem mais, mas outros terão que estar aqui. Então, é uma caminhada aberta para todos aqueles, né, que estão frequentando, estão servindo na igreja. O Kleber, vem aqui à frente com o seu grupo, por favor, nós vamos terminar cantando. Há outras questões, há outras perguntas. Eu sei que vocês têm aí, talvez na sua mente, perguntas a serem ainda respondidas. Nós estaremos aqui à disposição hoje mesmo, mas fora do domingo também, se vocês precisarem conversar com qualquer um de nós, liguem no escritório da igreja. Nós vamos ter uma classe especial para que você conheça muito mais o funcionamento da igreja, a liderança da igreja. E a nossa oração é que você seja grandemente abençoado e que, estando conosco, estando no nosso meio, você possa experimentar o pastoreio do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Amém.